Roger Guedes vive feito inédito e clima esquenta que a torcida se anima com possibilidade de renovação com Maicon, Corinthians faz consulta por Malcom e Claudinho e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, um dia depois do empate em 0 a 0, o elenco do Corinthians realizou um treino ainda em Cali, já iniciando a preparação para o jogo contra o RB Bragantino nesse domingo. Jogadores como Renato e William, que começaram no banco, foram a campo normalmente, enquanto Fagner ficou separado dos demais, dando início ao seu tratamento. O jogador, inclusive, será submetido a exames ainda hoje para ter mais detalhes sobre sua lesão. Com isso, sabendo que ele já é um desfalque certo para a equipe, é provável que Vitor Pereira opte por um time com Rafael Ramos na lateral e grande parte dos titulares também, escalando um time provavelmente com Cássio, Ramos, Bambu, Gil e Lucas Piton, Du ou Cantígio, Rony e Renato, Roger Guedes, Júnior Moraes e Adson. Lembrando que isso é apenas um palpite meu, baseado nos jogadores que ficaram de fora e nos que jogam alguns jogos seguidos, como é o caso de Cássio e do Queiroz, certo? Filho do jogador com mais idolatria da minha parte, Henrique Lemos, de apenas 11 anos, foi um dos destaques do Timãozinho na vitória por 4 a 1 pelo Paulista Cup. O motivo foi que na cobrança de falta, o garoto mandou a pelota muito no ângulo, onde nem a coruja dorme e onde o goleiro, coitado, nem se jogasse a chuteira, a luva, outra bola, fizesse pezinho, conseguiria alcançar. Fagninho, vale lembrar, já era do futsal corintiano quando tinha seus 8, 9 anos de idade. Após isso, foi convidado para assinar seu primeiro contrato de formação e atuar pelo sub-12 do clube. Mas e aí, fiel, será que o Fagner tá bem de sucessor? O menino tá batendo falta melhor que gente grande, hein? Melhor que até o próprio pai se brincar. Se cuida não, Fagner, senão teu filho te pega. Uma das conversas que mais tomou conta da internet nos últimos dias certamente foi em relação à criação da nova liga, inicialmente chamada de Libra. A pauta em questão leva em conta a participação de Flamengo e Corinthians, que estaria sendo ameaçada caso ambos os clubes não aceitem diminuir os valores de arrecadação com transmissões. Porém, só há motivos de comparação, tanto o Flamengo quanto o Corinthians somam uma renda bruta de 4,5 milhões de reais em bilheteria jogando em casa, somando aí mais de 9 milhões de reais e representando 1/3 de toda a renda bruta do Brasileirão até aqui, cerca de 28,5 milhões de reais. Ou seja, isso só prova que esses dois são mesmo as duas equipes que tomam conta do futebol brasileiro financeiramente falando, e por isso não é um absurdo quererem receber mais por direitos de transmissão. Pois é, quero só ver como isso tudo vai ser discutido, mas como o Duílio falou, né, falta união para os clubes, então creio eu que ele não vai bater tanto nessa tecla a ponto de ficar de fora da liga. Mas é um fato que esses dois causam um impacto financeiro em relação aos demais clubes do Brasil, hein, fiel? Pela primeira vez desde que foi contratado, Roger Guedes não participou de uma partida no Corinthians. O jogador acabou ficando na reserva durante os 90 minutos no jogo contra o Deportivo Cali na Colômbia pela primeira vez desde que chegou. O caso também é curioso porque veio logo dias depois dele falar sobre as decisões de Vitor Pereira, dizendo que se incomodava de jogar um jogo sim e jogo não, coisa que logo depois foi respondida pelo próprio VP, onde ele diz que não tem um time titular e por isso o rodízio acaba sendo aplicado em praticamente todas as posições. Pois é, fiel, e vale lembrar também que o artilheiro do time com 7 gols soma 21 partidas na temporada, sendo titular em 17 e entrando em outras 4, que por sinal, 3 delas foram na Libertadores, que é a competição que o Corinthians mais prioriza no momento. Ou seja, dá pra dizer aí que hoje ele é o reserva desse time. Mas e aí, fiel, o que vocês acham dessa decisão do VP de não colocar o Roger Guedes para jogar, mesmo precisando do resultado naquele momento? Bom, eu mesmo acho que isso soou mais como um recado pro Guedes do tipo: olha, eu gosto de você, acho que você rende no meu time, mas precisa fazer mais do que isso para merecer essa vaga. Quem sabe deixar a marra de lado e jogar mais pro time, ou talvez inverter a posição e jogar do lado direito, deixando o William na esquerda, né, que é onde ele se sente mais confortável. Acredito que quem quer sempre dá um jeito.
Então, se ele realmente tá tão incomodado com isso, como ele sempre fala, é bom ele mesmo tomar uma atitude, porque se for esperar a boa vontade dos outros, vai ficar esperando pra sempre. O bom é que apesar de tudo isso, a tendência é que o camisa 9 seja titular já nesse próximo domingo no jogo contra o Bragantino fora de casa. E aí a gente vai querer ver se ele merece mesmo essa posição, como ele sempre fala, né, fiel? Hoje, o diretor financeiro Wesley Mello e o representante da Falcone, que auxilia o clube na parte administrativa, se reuniram juntos no CT Joaquim Grava a fim de ceder explicações sobre essa área do clube. Dentre elas, além de falarem um pouquinho sobre a gestão anterior, dizendo que quando eles chegaram estava tudo uma bagunça, que a diretoria antiga não tinha planejamento algum, que gastavam mais do que recebiam sem se preocuparem, coisa que a gente sempre soube, e resultado disso são os quase 1 bilhão em dívida. Também falou sobre a dívida com alguns jogadores e empresários, que consta no balanço financeiro do ano passado, mas poucos sabem o porquê. Com o empresário Juliano Bertolucci, por exemplo, ele explica que devem a ele cerca de 16 milhões de reais referentes a luvas de alguns jogadores, empréstimos e tudo mais. Com o Roger Guedes também, o clube tem uma dívida, assim dizendo, de 16 milhões de reais a longo prazo, referente basicamente aos custos operacionais com o jogador. Enfim, muita coisa sobre esse assunto, né, que é até bom vocês darem uma lida depois, porque se eu for falar tudo vai ficar muito extenso. Agora, outro detalhe que também me chamou a atenção foi numa resposta que ele deu sobre o Maicon, jogador com contrato de empréstimo até o final desse ano e que, quando questionado sobre uma possível compra do camisa 5, disse o seguinte: existe sim a possibilidade de qualquer aquisição. Se o professor precisar, nós fazemos a conta com o Duílio, que é muito inteligente, e vemos se vai couber dentro do orçamento, explicou. Claro, para isso acontecer, né, fiel, também depende muito da vontade do próprio Maicon. Se ele quiser seguir a carreira na Europa, tudo bem, mas creio eu que se ele quiser ficar, o Vitor Pereira também fazer esse pedido para a diretoria, o Corinthians deve brigar por essa contratação e o Shakhtar que se vire para negociá-lo. Já pensou, fiel? Eu acho bem difícil, mas não nego que seria uma excelente contratação e que vale e muito o investimento. As sanções da UEFA em cima das equipes russas por conta da guerra contra a Ucrânia começou a incomodar muitos jogadores, inclusive brasileiros que estão atuando por lá. Uma das sanções nesse caso seria a impossibilidade de disputar competições europeias, como a Champions, a Europa League, enfim. Jogadores como Malcom e Claudinho, por exemplo, né, com passagens pelo Corinthians, já admitiram que pretendem deixar a Europa, ou pelo menos a Rússia por enquanto, prezando aí muito por suas famílias, quanto também por suas carreiras, e segundo Jorge Nicola, foram sondados pela diretoria corintiana com o objetivo apenas de saberem se havia condições deles voltarem para o Brasil e jogarem por uma temporada, assim como está fazendo o Maicon. Porém, o jornalista ressalta que não houve nenhuma proposta e por enquanto todos os clubes que fizeram sondagens ficaram apenas nisso. Detalhe que Claudinho já soma 29 jogos nessa temporada com 10 gols e 5 assistências anotadas, enquanto Malcom, nosso preferido, soma 33 jogos com 9 gols e 8 assistências. Então assim, creio eu que essas sondagens não vão dar em nada mesmo, nenhum dos dois devem voltar tão cedo, mas fica aí a informação de que pelo menos a diretoria tentou algo. Chegou ali, perguntou, viu quanto é que tá, se dava, se não dava, mas aparentemente não devem passar disso. Mas e aí, fiel, já pensaram? Malcom ali naquela ponta direita? Ave Maria. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!